acompanha a Rede Vida de televisão. Nós começamos mais um programa Bendita Hora. Senhoras e senhores, moças e rapazes, eu tenho o melhor time de entrevistados da TV brasileira no programa de hoje, viu? O programa está completo de mentes inteligentíssimas, como o padre Juarez, que está de férias e pediu para vir aqui substituí-lo. Sempre diz, o nosso programa sempre é composto por figuras inteligentes. E para apresentar os nossos convidados de hoje, começo com ele, que é quase um decano da presença de convidados do nosso programa, o nosso doutor Antônio Siqueira. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Doutor Antônio, é uma honra tê-lo aqui, viu? Eu que agradeço sempre. O senhor é doutor em ciência da religião e mestre em tecnologia ambiental. Sempre gosto de frisar isso porque são poucas as pessoas que têm um título como esse, viu? Parabéns, doutor Antônio. O senhor possui especialização em economia e meio ambiente, é diretor e responsável pela Prolab Ambiental e é, como já citei, doutor em ciências da religião e profissional da área de comportamento humano. Vamos falar sobre isso no programa de hoje, né? Ao lado do doutor Antônio, Charles Betito, especialista em saúde mental e do sono. Se você não dormiu bem essa noite, o doutor Charles vai te explicar como dormir melhor. Tudo isso neste programa. Ele é fundador da Mind Station, especialista em saúde mental e sono. Bem-vindo. Muito obrigado. Que bom tê-lo aqui comigo. Prazer. Do meu lado direito, esquerdo para você da tela, Jonas Ferreira, advogado, especialista em direito tributário brasileiro e internacional. Meu amigo. Muito obrigado, Hugo. Seja bem-vindo. Mais uma vez um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. E ele, doutor Marcos Cassol, ele que vai falar sobre cirurgia plástica, porque ele é cirurgião plástico formado em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E também vai falar como eu posso fazer minha primeira cirurgia plástica. Brincadeira? Seja bem-vindo. É um prazer, sem dúvida. Muito bem, esse é o programa Bendita Hora de hoje, que começa agora. E para começar bem o nosso programa, nós vamos ao pensamento do dia que está na tela a partir de agora. Tudo bem ter dias onde não dá nem para lavar o pé. Vamos de novo. Tudo bem ter dias onde não dá nem para lavar o pé. Ah, tá bom. É a frase que o pessoal da produção colocou, é isso, tem dias que é isso. Não é? Então, vamos lá. Temos também... Hoje começa a primavera. Hoje é uma data muito importante, porque começa a primavera. O doutor Antônio gosta muito de falar sobre o meio ambiente, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E a pergunta do dia é: qual é a árvore que é considerada o símbolo do Brasil? O jequitibá ou o ipê amarelo? Essa é a enquete de hoje, você vai votar pelo nosso Instagram oficial. Coloca o Instagram para eu saber qual é o Instagram aí, @programa Bendita Hora. Você vai votar por lá. Lembrando que, se você quiser participar do nosso programa, você pode entrar no YouTube. youtube.com/TV Rede Vida. Lá você consegue assistir o nosso programa e ver tudo o que acontece ao longo do nosso programa, fazer perguntas para os nossos convidados e tudo mais. Falando em datas especiais, hoje, no calendário judaico, é o Ano Novo Judaico. Então, hoje é Rosh Hashanah, não é? Então, a gente deseja às pessoas Shana Tová, que é um ano bom e doce. Então, um ano bom e doce para vocês, mesmo que a gente não seja judeu, a gente também festeja aqui no nosso programa. Primeira notícia do dia, por favor, vamos colocar na tela. Como a falta de sono pode afetar suas emoções e relacionamentos? Ah, Charles, meu amigo Charlie Brown, como que a gente dorme direito, sendo que a gente fica mais preocupado com a notificação do celular enquanto ele está vibrando, do que, de fato, com o descansar? Então, né, o sono afeta as emoções profundamente. Porque durante o sono, de fato, o que acontece com a gente? A gente vai tratar aquelas emoções especiais, especialmente as negativas, de uma forma como se você estivesse tendo uma terapia noturna ali. Algumas fases do sono, elas são feitas exatamente para isso. Quando a gente dorme mal, você continua com isso, você não conseguiu processar essas emoções e você leva isso para os outros dias. Além de você deixar uma parte do cérebro, que é a amígdala cerebral, hiperativa, que é o nosso centro das emoções, é o nosso alarme ali de problemas ou de sobrevivência. Então, você ficar com isso o tempo inteiro hiperativo é muito ruim para você lidar com problemas do seu dia, lidar com as pessoas, falar com gente. Então, o sono ele é extremamente importante para isso. Então, temos que dormir bem para conseguir regular as nossas emoções.
Ô, Charles, e a ciência tem estudos que mostram que uma má noite de sono prejudica nesse relacionamento, não só dentro de casa, mas também no trabalho? Sem dúvida nenhuma, porque é como se você tivesse você tem pouca energia mental e você precisa dessa energia para que a parte do cérebro que regula as emoções, que vai regular essa amígdala, né, que é o nosso córtex pré-frontal, partes dele, ele gasta energia. Então você está sem energia que ele vai tentar salvar. Ele só vai usar aquela energia quando for extremamente necessário, mas aí muitas vezes já é tarde demais. Durante o programa a gente vai conversar com o Charles sobre estratégias para a gente encontrar um sono melhor e como dormir de forma tranquila. Mas colocar o celular de canto algumas horas antes de dormir é bom, não é? Na verdade, a luz azul e a luz das telas, elas atrapalham a produção da melatonina, que é o nosso hormônio que vai estimular, induzir o sono à noite e também ajudar você a ter uma boa noite de sono. Então, o que acontece? A informação que você está dando para o teu cérebro é que está de dia ainda, por conta daquela luz. Então você tem que eliminar todas as luzes. Eu até digo para as pessoas, 1 hora pelo menos antes de dormir, já vai apagando as luzes, deixando geralmente a luz baixinha, diminuindo, né, telas, esse tipo de coisa, deixar o celular desligado ou sei lá, deixar de lado, né? Virar o celular pelo menos. Eu continuo trabalhando antes de dormir, é uma loucura. A gente não dorme direito, não sabe por quê depois, né, doutor Antônio? A gente tem essa mania de querer fazer tudo, conversar tudo, ler antes. Qual que é a última notícia antes de dormir? Qual é a última coisa? E precisa dormir, principalmente num pós-operatório, não é? Sem dúvida alguma. Isso aí, talvez a parte mais importante. Hidratação é importante, alimentação é importante. Fazer exercícios físicos antes da cirurgia, para se preparar para a cirurgia, para ir com um condicionamento adequado. Mas o mais importante disso tudo é o sono. O sono é a fase do anabolismo, é a fase onde a gente vai produzir proteínas e vai cicatrizar, né? A gente precisa dormir bem para conseguir ter uma vida boa e plena. Você imagina um advogado que não dorme antes de uma sessão lá do áudio? Às vezes é difícil de dormir na véspera de um julgamento importante ou algo parecido, mas é importante que a gente descanse para conseguir colocar as coisas em ordem, né? A gente sofre hoje em dia porque nós somos bombardeados de informações. O celular talvez seja a principal arma contra o nosso descanso, mas é fundamental. Eu coloco no não perturbe, aquela função de que você não recebe mais notificações, a não ser especificamente de algumas pessoas. Então, meu pai e tal, algumas pessoas têm esse privilégio. Agora, fora isso, só no dia seguinte. Aí eu só respondo no dia seguinte. De algum tempo pra cá, eu já não tenho. Ele não tem mais som pra nada. Certo. Ainda bem. Som pra nada. Mas a vibração não te incomoda? Não tem. Ah, você tirou até isso. Nada. O meu também. Tem nada. E a gente está o tempo todo conectado mesmo assim. É uma libertação, né? Aí depois disso, a ideia de que a gente tem que manter prioridades. Sim. Então, o que eu não estou dizendo que eu mantenho. Eu estou dizendo, eu comecei a fazer coisa. Tudo para quê? Por conta da questão do sono. Muda muito. É muita diferença. Muda muito. E qualquer luzinha no quarto, ela pode atrapalhar. Então eu sempre falo para as pessoas, eu quando vou em hotel, assim, vou dar treinamento, coisa do gênero, eu levo uma fita, eu vou pegando todas as luzinhas do quarto e vou tapando. Parece o doido Mas eu preciso do ambiente, quanto mais escuro, melhor. Porque é a informação que você está dando para o seu cérebro. Conheço um monte de gente que não consegue dormir no escuro. Eu acho isso maravilhoso. Vamos para a próxima notícia, vamos ver o que temos aí de bom para falar agora com o doutor Antônio. Mudanças em licenciamento ambiental de atividades rurais é alvo de críticas. Doutor Antônio, essas mudanças no licenciamento ambiental em atividades rurais é um tema muito complicado. Eu vim do interior. Eu sei que não existe, talvez, grupo que preserve mais e cuide mais como o pessoal do agro. Mas existem também os ativistas que criticam, dizendo que o agro não cumpre o papel que cumpre. Mas talvez, não sei, eu vou falar a opinião que o Hugo tem aqui, as pessoas nunca viram como é o procedimento. Mas a opinião do senhor, especialista e entende dessa área como ninguém, sua opinião dessa mudança? Sabe que eu estava ouvindo esses dias o Zygmunt Bauman falar um pouco sobre Freud. E nessa conversa, ele tratava do seguinte: o ser humano, ele não consegue estabelecer
uma equação, ele não consegue resolver uma equação que é liberdade e segurança. Aí quando eu coloco no jogo o Frankl, que ele vai dizer que o ser humano ele é movido por liberdade e responsabilidade, aí nós colocamos a situação como se fosse nesse angu tem caroço. O que eu quero dizer com isso? Nós não conseguimos chegar a um processo de equilíbrio. Você vai ter sempre os ativistas de plantão que não conhecem, que estão embaixo de um ar-condicionado, querendo dizer o que deve acontecer no campo, e a pessoa do campo, mal intencionada, querendo que as pessoas não cheguem até perto deles. Exato. Então, nós temos aqui um problema quase que insolúvel. Mas veja, grande parte das reclamações vem de interesses diferentes. Então, por exemplo, aquilo que tem hoje em Minas Gerais, olha só a estupidez, mas é assim, nós temos parte do funcionalismo público não querendo, porque vai, teoricamente, tirar profissionais do processo. Porque quanto menos licenciamentos, menor a quantidade de pessoas para fazer isso. Gente, isso é uma excrescência. É aquela coisa, né, de ter uma quantidade, um exército de funcionários públicos. E eu não sou contra o funcionalismo público. Entendi. Eu sou contra o Estado desse tamanho sendo financiado por meia dúzia de pessoas, seja para aqueles que são funcionários públicos ou para aqueles que precisam de ajuda monetária. Então, falar de licenciamento, eu digo, precisa de licenciamento para uma pequena parcela. Tem que ter autodeclaração. Eu tenho que ser responsável, por isso a ideia de responsabilidade, liberdade e segurança. Esse é um trinômio difícil de ser equacionado. Quanto mais isso puder ser equacionado, menos gente no processo, eu preciso de menos vigilância. Isso é um absurdo. Tudo precisa de cartório, tudo precisa de licenciamento, tudo precisa de quê? Eu vou precisar ser vigiado agora por tantas câmeras que tem no mundo inteiro? É isso? Doutor Antônio, tem um amigo meu, Chiquinho Maturro, um abraço pro Chiquinho, que vai estar no Frente a Frente muito em breve. Ele fala que o Código Ambiental, ele foi ruim para os dois lados, tanto para os ativistas como para o produtor. Aí ele falou, se foi bom, se foi ruim para ambos, então de fato ele é bom, porque ele não agradou ninguém, porque se agrada só um lado, então pode saber que tem alguém ganhando. Se incomodou os dois lados, então ele é favorável. Ele até falou isso recentemente num Conexões Rede Vida no Rio de Janeiro. O senhor tem essa mesma opinião? Eu tenho, mas eu queria voltar um instante. Acho sim, mas é assim. O código, ele precisava tudo precisaria ser cada vez mais reduzido, porque lei tem de tudo quanto é lado, de tudo quanto é gosto. O que nós estamos fazendo é fazendo mais um regulamento para poder cumprir com a lei. Isso é um absurdo. Deixa a autodeclaração e depois coloca a gente visitando, regulando isso. O que eu quero dizer é assim, todos nós aqui temos uma propriedade. Certo. E eu já tenho que seguir essa lei. Por que eu tenho que ter a licença para poder seguir a lei? Para poder dizer que eu estou seguindo a lei? Não. Me diga quais leis eu tenho que seguir, tenha lá um manual, dê um manual e se vira. Algum dia você vai ser visitado. Nós somos um país muito mais precautivo. Então é um modelo legislativo do Brasil, diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é assim, você é corretivo, faça. Você é livre, mas se der fizer errado, eu vou atrás de você. Aqui é sempre na prevenção, seria isso? A ideia é essa. Mas não é o que acontece. Isso. Então veja, é uma preocupação com o desmatamento e uma despreocupação com queimada. Eu não estou falando do governo A, B ou C. É qualquer um. Tá certo? É uma preocupação com desmatamento e é uma despreocupação com o garimpo. Será que eu preciso dizer isso? Não. É uma coisa que está nítida, só que é uma confusão, talvez diria uma confusão de ideias. Vou olhar mais para a caneca azul do que para a xicrinha vermelha, mas só por uma questão de gosto mesmo, sendo que ambas prejudicam. É mais ou menos isso, né? Definição de prioridade. Qual é a prioridade? Deveria ser cuidar do meio ambiente, independente do problema que ele causa. Mas não é assim que a gente vê, não é?
mais uma notícia agora para a gente continuar o nosso Bendita Hora. Eu vou sair um pouco do meio ambiente, vou entrar agora no texto. Não é mais problema para o governo aprovar isenção de IR até 5 mil. Tensão no Congresso é o que preocupa. Ô, doutor Jonas, será que nós vamos ter essa isenção? Não vamos ter? Isso é bom? Isso não é? Me conte como nós estamos. Sabe, Hugo, uma das principais promessas de campanha do presidente Lula, antes de ser eleito para esse mandato mais recente, foi justamente aumentar essa faixa de isenção para quem ganha até 5 mil reais por mês. Atualmente, essa isenção é só para quem ganha até 2 salários mínimos, que equivale hoje mais ou menos a R$ 3.036. O governo já tem um texto do projeto pronto. Esse texto do projeto já avançou, já tem inclusive um substitutivo aprovado pelo Lira, Arthur Lira, na Câmara dos Deputados, mas esse projeto ainda enfrenta uma resistência no Congresso. E por que há essa resistência no Congresso nesse momento? Porque esse é um governo que ainda tem contas altas a pagar. Então, se você tira de um lado com essa isenção, reduzindo a arrecadação do governo, em contrapartida, você precisa aumentar a arrecadação de outra forma. Exato. E o Congresso tem apresentado uma resistência com relação a essa contrapartida apresentada pelo governo, que é pesar no bolso do empresário. Quem vai ser mais tributado, segundo a proposta do governo e que foi mantida no substitutivo do Arthur Lira, foi justamente o que o ministro Haddad chama de super ricos, que seriam aqueles empresários que ganham 50 mil reais por mês. Eles passariam a pagar até 10% a mais. Acontece o seguinte, hoje as empresas já têm uma tributação muito alta. Altíssima. As empresas pagam por volta de 25% de imposto de renda, mais 9% de contribuição social sobre os lucros, mais PIS e COFINS, então a alíquota envolvida aí já está superando a casa dos 40%. Quando se fala em aumentar a tributação também na distribuição dos lucros dessas empresas para os empresários, os próprios empresários ficam muito resistentes a essa mudança e também o próprio Congresso Nacional está resistente a aprovar. Porque eles sabem que a dificuldade que é ser empresário no Brasil, todos aqui da mesa entendem, você de casa, se não conhece um empresário, conhece um empresário que tem dificuldades na condução do seu trabalho, a gente paga inúmeros impostos como pessoa física, como pessoa jurídica é exorbitante. Mas, se fôssemos observar do ponto de vista o que isso beneficiaria, essa isenção até 5 mil reais beneficiaria a classe média, as pessoas trabalhadoras, isso traria algum benefício? Qual seria? Isso traria, evidentemente, um benefício para a classe média, para a classe trabalhadora, porque hoje o salário de R$ 3.036 é muito difícil para a subsistência do trabalhador. Assim como o de R$ 5 mil também é. A gente vê um valor muito alto crescendo de inflação anualmente, com R$ 5 mil hoje, o trabalhador que ainda tem que pagar imposto sobre essa sua renda, fica com o orçamento do mês muito apertado. Então é certo que é uma medida correta você reduzir, aumentar a faixa de isenção para quem ganha até R$ 5 mil. O problema é, você vai tirar de onde o dinheiro para você poder sustentar essa nova isenção para o trabalhador. O cobertura é sempre curto, entendeu? É sempre curto. Curto para alguns, né? Eu estou lendo um livro sobre os 100 anos do jornal o Globo e lá, quando o jornal começou há 100 anos, já dizia, governo não sabe de onde enxugar para pagar a dívida. Ou seja, o Brasil deve desde a sua existência. Gente, não vai mudar. Sabe, você que está em casa, dependendo da sua idade, eu e o Jonas temos os 31, vocês estão aí, desde que nasceram, ouve, o Brasil está em crise. Nós vamos passar a vida inteira ouvindo que tem crise. Por quê? Porque isso é um ótimo discurso para a gente poder criar um sistema de onde nós vamos tirar. Exatamente. De onde nós vamos tirar, Jonas? A gente deveria fazer uma reforma administrativa e tirar do próprio governo. Mas aí você vai incomodar a vida deles, Jonas. Aí não dá. Esse projeto nem foi cogitado. Não, esse jamais vai ser cogitado. Já viu? Então, mas olha só como é estranho. Quando eu tributo a mais o empresário, aonde ele vai conseguir mais dinheiro? Exatamente. Olha, mas para de fazer pergunta difícil, deixa o governo fazer a medida que ele quer. O indivíduo ele vai acabar gastando mais, quer dizer, ele tira de um lado e coloca de outro.
Mas aí ele só não quer fazer a reforma administrativa. Lógico que não. É só isso que ele não quer fazer. Ele não quer incomodar o dia a dia deles, não é? Próxima notícia agora, por favor. Chega de falar disso, já fiquei nervoso. Volta aos treinos após cirurgias plásticas ou transplantes capilares. Veja o que fazer. Ô, doutor Marco, seguinte, eu comecei brincando que eu ia fazer cirurgia plástica, mas é brincadeira, tá? Ainda não tenho essa pretensão, mas acho que um momento será necessário. Para que a gente faça uma volta aos treinos. Hoje a gente vê uma crescente de pessoas que fazem treinos, corridas, enfim. Para voltar, essa volta, depois que você faz algum tipo de cirurgia, qual é a melhor forma da gente ter um restabelecimento? A melhor forma é se preparar antes da cirurgia, já fazendo algum tipo de exercício, um exercício que consiga colocar na rotina. Pode ser dançar, pode ser correr, caminhar, alguma coisa que a pessoa goste e que consiga colocar dentro da sua rotina pelo menos 2 vezes por semana. Um exercício de pelo menos 40 minutos. Ótimo. Antes, né? Mas o retorno depois, essas primeiras 2 semanas após o procedimento cirúrgico, seja ele de cirurgia plástica ou qualquer outro tipo de cirurgia, é importante que o paciente tenha algumas limitações, né? Depois, a partir da 3ª semana, já pode voltar a fazer caminhadas leves, exercícios moderados. A partir da 4ª semana, então, com 1 mês, ele pode voltar a fazer treinos leves, mas sem a sobrecarga, aquela que ele era acostumado. Depois de 2 meses, com 8 semanas, sim, aí vai voltar com os pesos mais intensos, treinos mais intensos, e daí sem a limitação desse pós-operatório imediato. Porque por mais que o peso esteja no braço ou na perna, a face responde ali, não é? Exatamente, tem que fazer esforço com o corpo todo, né? E o exercício físico, como eu falei, é muito importante, é muito bom e ajuda na recuperação, como o sono ajuda na recuperação, como a alimentação, fazer uma dieta anti-inflamatória, ou seja, cortar farinha e açúcar da alimentação nesse pós-operatório vai ajudar muito a inchar menos e ter uma recuperação melhor. O açúcar incha? O açúcar incha e a farinha de trigo incha também. Então, são alguns alimentos, né, que deveriam ter uma dieta leve, uma dieta baseada mais em frutas, verduras e legumes, nesse pós-imediato. Isso vai trazer as vitaminas, os sais minerais e o aporte das necessidades calóricas e, principalmente, as necessidades proteicas, né? Porque no sono é que a gente vai fazer formação de novas proteínas no nosso corpo, e é isso que a gente precisa para que ocorra a cicatrização, né? Além do açúcar e da farinha, existe algum outro alimento que não seja recomendado? Todos os ultraprocessados, embutidos, todo tipo de alimento... Refrigerante pode? Não, é açúcar, né? Então... Então, todo tipo de alimento que seja industrializado, excessivamente industrializado, deveria ser banido nesse primeiro momento do pós-operatório. Que maravilha! É sempre bom a gente lembrar esse tipo de conselho, porque às vezes as pessoas esquecem, né? Dessas pequenas recomendações. Tudo muito óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? Até o óbvio precisa ser dito. Não é, doutor Antônio? Não tem que cuidar do meio ambiente, doutor Antônio? Pois é. A gente continua dizendo, a gente não estabelece prioridade. Não. Eu quero o meu gosto e não quero, quero trocar o açúcar e tudo mais. Aí por que eu vou abrir mão do meu refrigerante? Imagina. E a gente segue nesta mesa com esses rapazes todos inteligentíssimos. Rapaz, né? Viu? eu apresento, às vezes, o show solidário. Aí vem as duplas, né, sertanejo e tudo mais. Eu chamo todo mundo de menino. Esses meninos, todo mundo gosta, todo mundo se sente à vontade comigo chamando todo mundo de menino. É bom se sentir novo, porque nós, de fato, somos todos muito jovens. Tinha um senhor, dono de uma faculdade no interior, que dizia: sejamos eternos moços. Ou seja, vamos ser sempre moços, jovens. E uma próxima notícia para a gente continuar debatendo aqui com um cafezinho agora. Dormir bem. Estratégias para melhorar a qualidade do sono. Charles. Vamos lá, vamos começar já com uma agora. Vamos ter que cortar o café. Exato. A gente tá tomando café no horário errado. Hein, Hugo? Não.
que acontece? Vamos lá, vamos começar. Primeiro Tem café. gente que não toma mais café depois do meio-dia, né? Já não assim, posso tomar que eu não durmo. O café, ele tem uma meia-vida longa, então assim, se você tomar umas 8 horas, até 8 horas antes de você dormir, lá para umas 2 da tarde e tal, ok. Mas cada um processa o café, metaboliza o café diferente, tá? Meu Deus. Que não pode. Vou te interromper. Hoje, segunda, frente a frente, 10h30 da noite. Antes do programa começar, eu tomo café. Durante o programa, eu tomo café. Quando termina, eu tomo café. Depois eu vou dormir. É óbvio. Eu consigo dormir 2 da manhã, tá? Mas... Então, isso é uma coisa para você começar. Café, ele vai realmente dar uma enganada, né? Não vou nem explicar o mecanismo, não é tão simples, mas a adenosina é uma substância que vai acumulando no cérebro ao longo do dia. Ela dá pressão do sono. É que o café entope os receptores dessa adenosina. Então ele fala assim, não está acontecendo nada aqui, pode continuar. Só que a hora que sai, aquele troço vem, né? Enxurrado. Então, assim, é bom você não tomar café depois das 2 da tarde para a maioria das pessoas, tá? Depois das 2 já. É bom depois parar. Para até as 2. Já é uma... A outra coisa com a questão de líquidos, tem uma coisa que o pessoal fala muito. Não, eu tomo um vinhozinho, uma cervejinha de dormir que dá uma relaxada. Mas na verdade está prejudicando. Prejudica muito o sono, né? O álcool à noite é muito ruim. Bom, o álcool, no geral, ele não é bom, né? Para a saúde de forma alguma. Mas, à noite, em especial, ele vai atrapalhar o sono bastante. Então, ele pode dar aquele efeito meio sedativo, que você fica meio... Mas ele não deixa você atingir algumas fases do sono específicas ali, faz com que recuperações, às vezes, sejam mais complexas. E também a parte especial, a parte que vai lidar com as emoções, aquilo que a gente estava falando antes, também é prejudicado. Então, não beba à noite. E nem comer muito, não é? Comer muito também é outra coisa, porque... Comer uma feijoada... Não. Atrapalha um pouco ali a arquitetura do sono total. Então essas são as coisas meio óbvias, né? Como tirar a tela. Isso. Agora umas outras coisas que talvez as pessoas não tenham tanto ouvido falar, né? Uma talvez simples, horário de dormir e acordar regular. Então, em especial horário de acordar. O pessoal fala muito dormir e acordar, eu vou falar assim, em especial horário de acordar. Por quê? Você começa a regular todo o seu organismo a partir daquele momento. Então, você acorda, por exemplo, 6 da manhã, imagina, você vai se expor à luz natural, você vai informar para o seu cérebro que é dia eu acordo, e aí tudo vai estar regulado. A hora que você sente fome, a hora que você tem a baixa metabólica no meio do dia, e os outros momentos todos até a hora de dormir. Maravilha. Então, você regular os horários, você ajuda o seu corpo a funcionar melhor. Que maravilha. Então, estabelecer o padrão do horário de acordar é que deixa a gente... O dormir é bom também, mas o acordar é o principal. E mesmo nos fins de semana, tá? Com uma variação no máximo de mais ou menos 1 hora, que é o que diz a ciência. Mas assim, não adianta você querer depois compensar no sábado e domingo o que você não dormiu na semana. Porque não repõe, né? Porque você já teve a perda, já teve o prejuízo, e aí o que vai acontecer é que você está desregulando todo esse sistema aí. Tá. Aí por isso que a segunda-feira é a desgraça. O pessoal fala, amanhã porque dormiu um monte. Mal. Não, porque desregulou tudo. O único dia da semana que eu não tenho despertador é no sábado. No sábado é o dia que eu posso dormir mais. E esse dormir mais é sempre meia hora a mais. Eu queria conseguir dormir, gente, eu não consigo. Eu acordo. Que bom. Naturalmente. Então, por mais que eu queira, é bom, né? É bom. Que bom. Bom saber isso. E tem outras coisas, né? Aí você tem essa parte mais normal. Agora, o que eu posso fazer se eu tenho muita preocupação à noite? Tem muita gente que não consegue dormir. Não desliga por conta Não disso. desliga. Então eu sempre falo assim, existem várias técnicas comportamentais que é... Respiração, essa ajuda? Respiração ajuda, mas tem uma que eu gosto muito. Uau. Que é você colocar a preocupação numa jaula de tempo. Como é que é isso? Você vai definir um horário para se preocupar. Sei lá, 8 da noite. Das 8 às 8h20 eu vou me preocupar, tá marcado no relógio, é compromisso comigo mesmo. Aí você vai e se preocupa. Você passa 20 minutos, meia hora, se preocupando. O que você faz? Anota a preocupação, xinga o que você quiser fazer. Você escreve, geralmente papel e caneta é bom, tá? Porque você tem que prestar atenção no que você está escrevendo. Certo. Do que você fica aqui. Aí você vai, escreve, esquece de ter português correto, não precisa. Manda brasa. Aí tocou o alarminho, acabou o horário de preocupação. Tchau. Qualquer coisa que surgir amanhã, eu tenho outro horário marcado. Depois de uns 10 dias, uma semana, 10 dias fazendo isso, a sua mente, o que ela faz? Ela costuma se preocupar só naquele horário. Uau! E ela para de se preocupar à noite. Esse aqui é o hábito.
Mara, quero ver vocês conseguirem fazer isso. Dever de casa, a partir desta segunda-feira, dia 22 de setembro de 2025, vocês de casa terão apenas um período determinado para se preocupar. O resto do dia eu quero vocês felizes aqui na Rede Vida, tá bom? Ah, música, vamos lá. Ó, bom, vocês já de casa sabem, já expliquei para vocês. Vamos ver quem vai ser o número. Jonas é 1, Charles é 2, Dr. Marcos 3 e Dr. Antônio 4. Número 1. Quem é 1? Jonas. A música para encerrar o programa de hoje. Isso, a música para encerrar o programa de hoje. A música que eu escolhi hoje chama-se Tell Me Why, de Olive Jones. Nossa, Tell Me Why, de Olive Jones, o nosso amigo Jonas escolheu. Então, vai ser a música para encerrar o nosso programa de hoje. E, enquanto isso, a gente vai continuar falando de notícias. Próxima notícia, por favor, na tela, enquanto eu pego café. Redes católicas de COP30. Não pode haver justiça climática sem paz. Ó, eu vou seguindo aqui, seguindo a tua regra, eu vou tomando café. É o último. Você fala que é o último, tá, gente? Prometo. Doutor Antônio, a igreja tem se preocupado muito com a questão climática desde o Papa Francisco com a encíclica Laudato Si, não é? Alguém mais quer café? Obrigado. Ninguém quer, né? Você viu? Aí, como o senhor tem visto essa movimentação e de que forma que a gente pode aproveitar esse momento de COP30, nós como igreja, para discutir esses temas? A igreja já se preocupa com a questão ambiental desde a fundação dela por Jesus Cristo. Opa! Agora você me trouxe uma informação nova, viu? Pois é. Aí. A bem da verdade, ontem, por exemplo, no evangelho de ontem, se fala sobre aquele indivíduo que ele frauda o patrão, mas ele frauda o patrão nas coisas que são do patrão, não é isso? Somos nós, da mesma forma. Nós estamos cometendo uma fraude com os bens da criação, desde o princípio. E tudo isso já é trazido. O próprio Jesus, quando ele faz aquele processo de parábolas em andamento, ele usa coisas da natureza. Certo. Tudo bem? Ok. Passado o tempo, os papas eles vão se manifestando. Leão XIII foi o primeiro a falar de bem comum. E aí todos os outros papas, mais ou menos, quase todos os papas falaram da ideia de bem comum. E o processo de falar do que é meio ambiente, ele foi crescendo ao longo do tempo. E nós não deveríamos falar de meio ambiente propriamente dito, nós tínhamos que falar de gente, do processo do indivíduo dentro desse lugar onde nós fomos colocados. Que é, como Francisco dizia, casa comum. Isso. Papa, tudo bem até aí? Tudo ótimo. Ok. Sigo bem. Aí chegou um determinado momento que o Papa Francisco ele só consolidou tudo isso. Ele pegou tantas informações daqui para trás, trouxe aqui e fez uma encíclica. Ou seja, não foi a encíclica que inaugurou um novo tempo. Ele só registrou algo que ao longo dos anos a igreja sempre falou. Isso. Certo? Não existe aquilo que muita gente disse, o Papa Francisco aproveitou o momento que todo mundo fala de meio ambiente para falar de meio ambiente. Negativo. Ele que já tinha falado na Celã de Aparecida sobre todas essas coisas. Exato. Documento de Aparecida que aconteceu um ano antes. Ele, antes disso, que ele já começou o papado dele em Aparecida, ele já tem um processo de tratamento dessa história. Bom, até aí está tudo bem também. COP30 é uma hipocrisia. Ninguém tem palavra lá dentro senão os mesmos. São os mesmos grupos querendo se perpetuar. A ONU, para esse tipo de coisa, é tudo falácia. Eles não deixam de pegar ônibus, eles não deixam de ter 500 mil pares de sapato, eles não deixam de comprar ótimos ternos, eles não deixam de usar a bolsa de último tipo, eles não deixam de ter uma vida como a deles e entram numa vida modesta para poder ocupar o seu espaço enquanto ser humano preservador. Sim. Então veja, é tudo para continuar do mesmo jeito que está. Nós estamos na COP30, o que nós avançamos nessas 29 anteriores? Não muito. No meu último livro, eu falei exatamente sobre isso. A ONU, ela é pedinte. Por favor, o que eu vou dizer para vocês é assim,
eu ia falar de um outro jeito, mas... Modéstia. Nós temos Trollar. os pedintes. Todo mundo na mesa o que você pode fazer para contribuir com o meu meio ambiente aqui? Mas não tem um que diga, eu estou aqui, eu tenho essas possibilidades e eu quero fazer isso e eu estou com isso aqui na minha mesa para poder ceder em prol do meio ambiente. Não, é todo mundo vendo aqui. O que você pode fazer para o meio ambiente? O que você pode fazer para o meio ambiente? Gente, isso é uma hipocrisia. Um lugar, que é a COP30, onde vão fazer árvores artificiais. Ué, não escolheram parar justamente porque ela está mais próxima da Amazônia, gente? É um lugar que vai ter lá, agora vão usar 30 milhões de reais para poder fazer uma Vitória Régia falsa, gigante, para Mariah Carey cantar. Gente, é tanta idiotice. O doutor Antônio Siqueira está bravo no programa. Não, hoje eu acordei nas tamancas. Hoje ele não dormiu bem. Não. Tá vendo? Tomou café ontem à tarde, não dormiu bem e agora tá aí. Tá vendo? Tomo o dia inteiro. Tá agressivo com a COP30. Continuarei. Vamos lá. Que é o que a COP30 pede. Não, desculpa. A Igreja Católica, pela Caritas, ela pede o seguinte, que os indígenas e os pobres tenham voz. De fato. Não de espetáculo. Não é só chamar aqui, vamos aqui, por favor. Ela pede isso, mas ninguém vai dar voz para eles. Ninguém vai dar voz para eles. Quem dos pobres que estará lá e quem dos indígenas estará lá são aqueles que já foram, por favor, gente, por favor, me perdoem, meu senhor, meu Deus, mas é assim, são aqueles que já foram, de uma certa forma, desindigenizados e desempobrecidos. Doutor Antônio tá agressivo, eu falei hoje que ele tá bravo, ó. Tem que dormir bem, doutor Antônio, de vir no programa, mas tudo bem, vou perdoá-lo pela sua... Só tá falando a verdade. Ele tá... Só tá falando a verdade. É verdade. É verdade. Mas, doutor Antônio, eu queria fazer agora questionar sobre o fato de não dar para ter controle ambiental com guerra, né? São duas coisas que precisam estar muito bem alinhadas, porque, de fato, como que eu vou pedir para o mundo ter um equilíbrio de meio ambiente se a gente não consegue ter um equilíbrio entre os países? Então, no discurso ambiental a gente consegue se alinhar, mas depois na trincheira a gente vai se matar. Não dá para... Não. Então, de fato, não faz sentido. Não faz sentido e a gente... Não era melhor cancelar essa COP30? Mas eu não tinha que existir COP30. Não faz sentido. Nós tínhamos que ter... Veja, primeiro que dá para fazer eletronicamente. Não precisa gastar aquela quantidade toda de carbono equivalente. Essa é a primeira questão. Segundo, gente, é só ver... garrafa de água está com 600% de ágil. Meu Deus. Não, e a tarifa dos hotéis? É um absurdo. É mais barato comprar um apartamento e alugar durante 15 dias. É um absurdo, gente. Estão trazendo navios de cruzeiro para as pessoas se hospedar. Aqui em São Paulo, há uma série de ações acontecendo por parte da Secretaria do Clima, que o Naline preside, tem surtido um efeito que talvez seja muito mais prático, muito mais hábil, muito melhor do que se deslocar inúmeras pessoas para poder discutir, sendo que aqui o trabalho tem acontecido de uma forma muito palpável, muito visível e muito boa. Doutor Naline, inclusive nós estaremos no evento amanhã, cobrindo esse diálogo de mobilidade com tecnologia limpa e eu acho que o maior bem que as cidades e as nações poderiam fazer é discutir internamente. E depois, no amplo, faz todo mundo virtual, né? Isso! Muito bom. Doutora, entendi a tua lógica agora, viu? Mas não, todo mundo quer ter 10 pares de sapato, não é isso? E ninguém abre mão disso. Aí entra na questão da reforma tributária. Todo mundo quer taxar o outro e não quer cortar no seu, não é, Jonas? É verdade. Próxima notícia que tem a ver com o doutor Jonas. Reforma tributária amplia teto para isenção a carro de pessoas com deficiência. Isso é um tema muito bom. Qual que é a faixa a partir de agora que tem isenção dos deficientes? Antes de mais nada, Hugo, é bom lembrar a todo mundo que nós estamos atravessando aí uma grande reforma tributária, uma reforma tributária sem precedentes no Brasil, que
começa com a substituição de alguns tributos que são famosos, aí já com o nome dos contribuintes, o ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS, estão saindo de cena e estão dando lugar a 2 novos tributos, que é o Imposto sobre Bens e Serviços e a Contribuição sobre Bens e Serviços. E aí, depois que isso foi estabelecido na Constituição, agora a gente passa por uma etapa de discutir as minúcias aí, como que vai ser implementado isso, né, cada um dos detalhes. Um desses detalhes, que é muito importante, é como vai se dar a isenção desses novos tributos para os veículos a serem adquiridos pelas pessoas com deficiência, né? Atualmente, o texto previa o valor de até R$70 mil como isento desses novos tributos. Só que veio, recentemente, uma proposta de emenda da senadora Mara Gabrilli, que alterou esse limite para até R$100 mil na compra de veículos até R$200 mil. Então, como que funciona isso na prática? Se você compra um veículo de R$150 mil, você vai ter direito a essa isenção sobre os primeiros 100 mil, incidindo esses novos tributos sobre essa diferença de 50 mil. Então, houve aí uma redução, de fato, né? Aumentou aí essa isenção para as pessoas com deficiência. Agora, se você me perguntar, isso é suficiente? Eu penso que pode não ser o bastante. Porque se a gente pensar no valor dos carros de 200 mil, o carro mais barato que tem, né, já está no valor de 90 mil, 100 mil, então como é que você... E aí o carro para uma pessoa com deficiência precisa ter uma série de equipamentos que muitas vezes não cabe dentro do valor do carro compacto, do carro de entrada. Ele já precisa ser um modelo maior. Exatamente. Então, assim, o valor dos carros cresceu muito nos últimos anos, principalmente desde a pandemia. Exato. E essa faixa de isenção não está crescendo em um montante que acompanhe a valorização dos carros nesse período. Então, sim, o aumento é positivo, mas deveria ser um aumento irrestrito. Se você pensar, inclusive, as dificuldades que as pessoas com deficiência encontram no assunto que você mencionou há pouco, que é a mobilidade urbana, né? Como é difícil hoje para uma pessoa com cadeira de rodas poder usar o transporte público, por exemplo, né? E se o Estado não tem condições de propiciar uma mobilidade urbana de qualidade para essas pessoas, que pelo menos forneça essa isenção irrestrita, inclusive para carros de valor mais alto, que já estão com valor aí exorbitante e vão ser difíceis de ser adquiridos mesmo assim. Exatamente. E o que não pode acontecer também é haver o desconto e muita gente começar a criar doenças que não tem, que senão entra na hipocrisia que o doutor falou, que é você falar que tem isso e aquilo só para conseguir isenção. E não dá, né, meu amigo? Porque senão fica difícil, né, doutor? É verdade, mas você não pode punir as pessoas com deficiência porque tem algumas pessoas que podem se aproveitar disso. Exatamente. Falar nisso, eu mando um abraço aqui para a Sandra, lá da paróquia Santa Luzia e São Pio X, que atua na pastoral dos deficientes da nossa arquidiocese, presta um serviço muito bem. Sandra, saudades, um abraço para vocês. E a gente segue o nosso programa aqui, depois de falar desses tributos. Próxima notícia. Lipoaspiração. Conheço os riscos e os cuidados ao fazer a cirurgia. Doutor Marco, eu tenho uma amiga que fez lipo e ela passou dias difíceis, porque não seguiu os cuidados pós-operatórios. Mas vamos lá, quais são os cuidados e os riscos ao fazer uma cirurgia como essa? O primeiro, para minimizar o tempo de convalescência e minimizar os riscos pós-operatórios, é a paciente estar no peso ideal. Lipoaspiração não é para emagrecer ninguém. É para tirar gordura localizada e modificar medidas do paciente. Então, assim, a primeira coisa é essa, né? Se preparar adequadamente para ir para o procedimento. Uhum. Segunda, nos cuidados pós-operatórios, né? Assim, minimiza. Qual é o maior risco que existe da lipoaspiração? Trombose venosa profunda nas pernas. Por quê? Então, a gente usa um equipamento que massageia as pernas durante a cirurgia, uma meia elástica por 7 dias, faz uso de Clexane, que é um anticoagulante, para melhorar a circulação das pernas, e deambulação precoce, que talvez seja o mais importante, caminhar dentro de casa, caminhadas, exercícios respiratórios, fisioterapia motora nos membros inferiores. Isso tudo minimiza os riscos da trombose venosa profunda. Então, seguir esses cuidados que são orientados pelo médico, né?
seguir esses parâmetros importantes que o médico orienta é muito legal, minimiza os riscos. Mas, como a gente falou, minimiza. O que mais o paciente pode fazer para ajudar na recuperação pós-operatória, os cuidados que a gente havia falado antes. Então, assim, ter um cuidado com a alimentação, com a hidratação, com os exercícios, com o sono, que talvez seja o mais importante de todos. Isso tudo vai fazer com que o pós-operatório desse paciente seja mais tranquilo e que tenha menos riscos de ter complicações. Eu falei da mais comum, que é a trombose venosa profunda, mas existem outras complicações. Todas elas vão ser minimizadas se esse paciente está bem preparado, foi com o peso ideal para a cirurgia, respeitou os limites daquilo que é possível lipoaspirar durante a cirurgia, 30% do peso, 7% do peso do corpo, 30% da superfície corporal. Então, assim, tem alguns parâmetros que a gente precisa respeitar, mas os cuidados pessoais e a postura, o alinhamento físico, emocional, mental e espiritual dos pacientes no pós-operatório é o que vai fazer com que esses riscos sejam minimizados e que tenham um bom pós-operatório. Agora o senhor falou uma novidade para mim, porque eu não sabia que lipoaspiração não emagrecia, é só para modelar a pessoa. Eu fiquei surpreso com isso. É só para tirar gordura localizada. Existe alguma forma menos agressiva que a lipo dentro do quesito cirurgia para fazer essa modelação? Existem vários equipamentos que não são tão eficientes como a lipoaspiração. A lipoaspiração é um procedimento extremamente seguro quando bem indicado, num paciente bem preparado, num local adequado, com uma equipe bem treinada. Então, assim, seguindo esses parâmetros adequadamente, os resultados são maravilhosos, os riscos são mínimos e o período de convalescência no pós-operatório é muito pequeno. Quando que eu posso falar, bom, agora eu vou procurar uma lipoaspiração? Que momento que você decide partir para isso? Quando o senhor recomendaria a mulher ou o homem buscar a... Por exemplo, quando o paciente está no peso ideal dele e ainda assim tem aquelas gordurinhas que não vão sair. Não sai com dieta, não sai com academia. Esse é o momento de procurar uma lipoaspiração. Tem limite de idade, mínimo ou máximo? Não existe limite de idade, né? A gente não vai fazer num adolescente muito jovem, até porque os adolescentes, com a regulação da dieta, conseguem voltar para o seu peso ideal. E também não vai fazer num paciente, normalmente os pacientes muito velhos, assim, pacientes com mais de 80 anos, têm outros procedimentos para serem realizados antes da lipoaspiração. Uma abdominoplastia, uma dermolipectomia de braço num paciente que perdeu muito peso por causa de uma cirurgia bariátrica. Então tem outras cirurgias que são mais importantes que a lipoaspiração. O Chico está perguntando se adolescente de 31 anos pode fazer. Pode. Que bom. Muito bem. Obrigado pela pergunta, viu, Chico? Agradeço. A Isabela Silveira, ela tem alguma forma de melhorar o sono do bebê? Ela pergunta... Ela quer saber se tem alguma forma de melhorar o sono do bebê. Sim, porque... Da mãe. Porque tem que do bebê, a mãe não deixa a mãe dormir. Verdade. O bebê não deixa a mãe dormir. É uma fase interessante porque o sono ele muda durante as fases da vida, né? Geral, a gente está falando de bebê, adolescente, a fase adulta e depois quando a gente fica mais velho, mais idoso, 65 mais. E para as mães realmente é uma coisa complexa. Mas o que eu sempre falo é o seguinte: precisa adotar as mesmas coisas que a gente tem que adotar para a gente. Uma delas tenha ritual de sono com a criança. Ou seja, tem que ter um procedimento de coisas que você faz que vai começar a ensinar para ela que aquilo vai levar ela ao sono. Então, todo mundo faz isso, quem tem filho, sabe, né? Vai chegando em determinado momento à noite, aí você vai desligando a luz, né? A luz, mesma coisa para a criança. Põe lá, sei lá, o leite quente, dá um banho, taraná, e você vai preparando. Então, fazer sempre o mesmo procedimento e, então, colocar a criança para dormir. Não vai ser fácil, não é no começo do nada que vai funcionar, mas ao longo do tempo tende a dar certo. Música clássica ajuda?
Músicas, depende. Você vai testar, você vai acalmar a criança, ótimo. Se for uma criança com genética de roqueiro ou pagodeiro, se botar música clássica, não vai dar certo. Não vai dar. Mas esses rituais são importantes, o leitinho morno, o uti, essas coisas funcionam bastante. Muito bem. Ô Marcos, uma pergunta. Na questão da recuperação pós-operatório, varia o tempo também de pessoa para pessoa ou não? Varia, mas o tempo varia mais de acordo com o tamanho da cirurgia. Porque uma lipoaspiração pode ser uma lipoaspiração muito pequenininha, de 500 ml, que é uma recuperação praticamente imediata. Dia seguinte o paciente está bem, em uma semana volta a fazer tudo. E pode ser uma lipoaspiração super grande, de 4, 5 litros, em que vai ser uma transformação enorme no corpo, né? Principalmente num paciente que está no seu peso ideal. Então, daí ele vai poder retirar essa quantidade de gordura e fazer toda a transformação que ele precisa nas costas, no bumbum, na cintura, no abdômen, nas coxas. Muito bom essas informações. Agora nós vamos ao resultado da nossa enquete, que apresenta o seguinte, né? A pergunta era: qual é a árvore considerada a árvore do... A pergunta, vamos colocar a pergunta para mim aí. Nossa enquete é o símbolo do Brasil, Jequitibá ou ipê amarelo. Resultado da enquete? 40% Jequitibá e 59% ipê amarelo. Quem acertou respondeu ipê amarelo. É ipê amarelo, viu, gente? Os 40% consideraram Jequitibá. O Jequitibá é muito bonito também. Mas o ipê amarelo é lindo. Todas as avenidas, todas as... 7 de setembro ele floresce justamente o dia da independência. Que bom. Então, a árvore que é símbolo do Brasil é o ipê amarelo. E o nosso programa chega ao fim, depois dessa conversa muito maravilhosa e agradável com os nossos convidados de hoje. E eu tive o prazer de mediar isso aqui com o meu estilo um pouco acelerado às vezes. Mas obrigado, meninos. Um prazer tê-los. Muito obrigado. É o café. Eu bebo muito café. Dr. Marco Cassol, cirurgião plástico, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar trazendo informação, tirando dúvidas, mitos, né, sobre essas coisas relacionadas à cirurgia e à saúde. Muito bom. Para acompanhar o doutor, é @Clínica Marco Cassol, com 2 S no Instagram. E o site, marcocassol, com 2S.com.br. Isso. Jonas Ferreira, muito obrigado. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Foi um prazer falar com você hoje. Hoje você apresentando um programa tão brilhante quanto o Padre Juarez. Lisa, esse rapaz. @JonasSF, certo? No Instagram. E o site bdelaw.com.br, que é o site do Brigadão Duque Estrada Advogados. Exatamente. É isso mesmo? Muito obrigado. Muito bem. Charles, muito bom tê-lo aqui. Prazer foi meu. Eu não sei se durmo bem essa noite, porque tomei café agora, né? Mas vou tentar tomar café até 2 da tarde. Isso. Combinado? Vai dar certo. @Charles Betito. Cbetito no Instagram. Cbetito. Muito bem. No Instagram. E o canal é Charles Betito no YouTube. No YouTube. Muito bom. Combinado. Lá você, no canal, o quê? Vídeos sobre orientação? Vídeos sobre sono, sobre coisas. Muito bom. Vamos... É bom, você pode ver, você vai dormir melhor. Eu vou seguir e acompanhar. Você de casa também faça isso. Dr. Antônio Siqueira, prata da casa. Obrigado. Os outros vão se tornar, porque depois que vem mais de uma vez, né? Então já todos passam a ganhar a medalhinha do prata da casa. Dr. Antônio... Sempre um prazer estar aqui, apesar de toda a minha revolução mental aqui, de estar bravo, eu fico mesmo. E eu te enchendo o saco falando que você tá bravo, mas E tô mesmo. Mas ele tá certo, Tô nas tamancas, como diria. O Instagram é antônio.oliveira.siqueira e no LinkedIn, Antônio Siqueira Prolab. Obrigado mais uma vez. Obrigado, meninos. A música do Dr. Jonas tocando no fundo. Tchau pra você de casa com a música do Dr. Jonas. E quarta eu estou de volta, tá bom? Fiquem com Deus e boa semana. We know hell's on the horizon. We can see it from the start. We put ourselves on the line 'cause we don't want to be